Amém. Vamos começar então, começar orando, agradecendo a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso culto quarta na palavra. Vamos começar orando, que eu creio que Deus tem algo para ministrar ao nosso coração hoje, para nos edificar. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma quarta, por mais um culto em que o Senhor nos proporciona, em que estejamos aqui, ó Deus, para receber mais da Tua palavra, para sermos ministrados pelo Senhor. Que Teu Espírito Santo fique à vontade entre nós, fique à vontade para ministrar o nosso coração, para nos conduzir e para nos moldar conforme a Tua santa vontade, Pai. Vem nessa hora, Deus, tocar a vida de cada irmão que nos ouve, aqueles que ainda vão entrar ou vão vir a ouvir essa mensagem posteriormente, que haja um agir, um trabalhar do Teu Espírito nas nossas vidas, nos tornando mais parecidos com Cristo, ó Deus. Glorifica Teu nome em nós e através de nós, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um culto quarta na palavra, dando continuidade ao nosso estudo ao livro de Mateus. Antes eu gostaria só de deixar alguns recados com os irmãos, lembrá-los que domingo estamos ali presencialmente às 18 horas, né, no nosso culto presencial. Sejam bem-vindos ali no nosso meio, convide alguém, compareça, aqueles que podem comparecer, que nós estamos ali com todas as medidas de segurança, lógico, mas estamos ali reunidos presencialmente. Tem sido uma bênção os nossos cultos. E para aqueles que não podem, por algum motivo, estar ali presencialmente com a gente, os cultos estão sendo transmitidos também via nossas redes sociais, tá? Então você que por algum motivo não pode estar ali presente com a gente, não deixe de acompanhar nossos cultos através do Facebook da igreja. Então, não deixe de participar com a gente de alguma forma, não deixe de estar ali fazendo parte com a gente daquele culto ao Senhor. Amém? E glória a Deus, sejam bem-vindos, irmã Alma, Maria Clara, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. E também a respeito, com relação aos dízimos e as ofertas, as novas contas da igreja estão disponíveis já, maquininhas, as nossas novas contas. Se você entrega seu dízimo via depósito, o vídeo está parado, está ruim? Vamos lá, vai me avisando aí, gente, se tiver voltado, se tiver ok. Você que faz seu depósito, entregue seu dízimo via depósito, não esqueça de enviar os comprovantes para a gente, tá? Ou se não, entrega presencialmente no domingo. Amém? Amém, gente. Como é que tá o vídeo aí, gente? Melhorou? Voltou? Que eu já vou dar início à palavra se tiver ok. Como é que tá aí, gente? O vídeo, o áudio, tá legal? Agora tá ok? Então vamos começar então. Vamos dar continuidade ao nosso texto. Hoje nós vamos estudar Mateus 17, versículo 22. Mateus 17, 22. Nós vamos ler a partir do 22 para dar início à nossa mensagem de hoje. Eu quero falar um pouco sobre a lei da fidelidade, né? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, a lei da fidelidade. Mateus 17, nós vamos ler a partir do 22. Diz assim a palavra de Deus: Reunindo-se na Galileia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o maltratarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém?
para a gente começar a conversar aqui, a gente vai ver que algo que parece que é desconexo, mas eu fiz questão de ler até para dar continuidade onde o pastor Tiago parou, que Jesus anuncia a sua morte pela segunda vez. E como já foi dito algumas vezes, para os discípulos, pensar na morte de Jesus era algo que para eles gerava não apenas tristeza, mas talvez nunca existiam os judeus ou eles tivessem ligado o servo sofredor de Isaías 53 com o Messias que reinaria soberano, né? Como as escrituras dizem. E isso era algo tão estranho para eles que mesmo Jesus dizendo que iria ressuscitar, eles não conseguiam assimilar essa questão de Jesus falar que iria também ressuscitar. Eles se enchiam de incredulidade. Então eles chegam ali, né, em Cafarnaum, e aí vem um coletor de impostos, e o texto vai dizer aqui que chama a pessoa de o coletor do imposto de 2 dracmas. Para a gente entender que imposto é esse, abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo 30, versículo 13, enquanto vocês abrem aí, Êxodo 30, 13, esse imposto ele era o imposto do templo e ele era cobrado normalmente uma vez por ano, aproximadamente ali o que para nós seria o mês de março mais ou menos. E quem tinha que pagar esse imposto era todo jovem acima de 20 anos, conforme o texto que nós vamos ler, Êxodo 30, versículo 13, vai explicar que imposto que é esse, que diz assim: cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Então, esse imposto que fala aqui de 2 dracmas, ele era um imposto entregue ao templo para manutenção, não apenas para manutenção do templo, mas para propiciação, né, de pecados de todo jovem acima de 20 anos. E aí chega esse coletor de impostos e questiona Pedro se ele e Jesus não pagavam esse imposto. E então a gente vai ver ali que Pedro responde que sim. E então ele entra na casa e Jesus, antes que Pedro falasse qualquer coisa, Jesus questiona ele a respeito disso, né? Falando assim, quem que tem que pagar imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Quem é de fora, né? E aí Pedro responde, não, são os outros, os filhos não pagam. E aí Jesus fala, olha, mas para que não haja escândalo, vá, pesque lá, o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar lá a moeda da boca do peixe e vai pagar o meu imposto e o seu. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de fidelidade nesse quesito, porque o que Jesus está falando ali é o seguinte, mesmo o que nós vamos ver posteriormente com mais clareza, mesmo ele não sendo obrigado a entregar o imposto, então ele faz isso para que não haja escândalo diante dos homens, né? E a gente vai conversar em alguns fatores aqui, algumas chaves principais para a nossa vida, algumas mensagens, aplicações aqui para a nossa vida que nós precisamos entender a respeito de fidelidade. E a primeira coisa que a gente vê muito claro nesse texto a respeito de fidelidade, né, com relação às nossas obrigações, e Jesus vem dar um exemplo aqui, inclusive, da importância de cumprimento das nossas obrigações civis, né? E a primeira questão que a gente vê muito claro nesse texto é que fidelidade ela não é condicional. Por que eu quero dizer isso? Nós lemos a partir do versículo 22 que Jesus anuncia sua morte. Jesus ele anuncia sua morte, fala que seria entregue aos homens e iria ressuscitar depois.
Porém, a gente vai ver o seguinte, que logo em seguida aparece esse coletor de impostos, né, querendo cobrar o imposto do templo, e a gente pode pensar a respeito disso, por quê? Porque o imposto que Jesus estava ali devolvendo e entregando era para o templo, o mesmo templo que posteriormente iriam persegui-lo e entregá-lo à morte, à cruz. Ou seja, a fidelidade que ele está ensinando ali a respeito das suas legais, vamos colocar dessa forma, não tem a ver com o mérito da outra parte. Não tem a ver, não é condicional ao que o outro faz ou não. Né? E isso nos ensina como princípio, porque muitas vezes, não só ligado a finanças, a imposto, a obrigações nossas legais como cidadão, mas a respeito da nossa vida com Deus, a respeito dos nossos dízimos, podemos falar assim, a respeito de qualquer área da nossa vida. Normalmente, quando a gente fala em princípio, existe uma tendência da nossa parte de querer condicionar, em achar que Deus espera que a gente seja fiel só dentro de circunstâncias onde a outra parte merece a nossa fidelidade. E é isso, eu não falo de Deus, né? Eu falo de homens. A gente entende, por exemplo, perdão, que a gente deve perdoar só se a outra parte se arrepender e merecer o nosso perdão, e não é assim. Nós devemos perdoar independente do outro. Se a gente pensar sobre talvez o ponto mais polêmico, né, falando sobre isso, dízimo e oferta, graças a Deus, em nome de Jesus, não é o nosso caso, mas existem muitas pessoas que questionam às vezes, mas eu vou entregar o meu dízimo e oferta, mas e se o pastor usar errado? Né? A fidelidade ao princípio é a Deus em primeira instância. Né? É óbvio que a igreja sim tem que haver uma prestação de contas, é lógico que o pastor e a igreja tem que usar com sabedoria e para a glória de Deus esse recurso. Eu não estou isentando a outra parte, mas o erro da outra parte, quando existe, não justifica o nosso erro em descumprir o princípio. Né? E Jesus ele está falando, ele anuncia sua morte e em seguida um dos fatores, vamos colocar assim, das pessoas em que seriam instrumentos para que a morte dele acontecesse, vem cobrar um imposto. E Jesus ensina a Pedro, que falou, olha Pedro, faça isso para não gerar escândalo. Né? Então, o primeiro princípio que a gente vê a respeito desse texto é que ele nos ensina que a fidelidade ela não é condicional. A fidelidade, Deus espera da gente uma fidelidade independente da circunstância, das pessoas, ou independente de para quem seja. Né? Como eu disse aqui no exemplo, se Deus espera que eu perdoe, não importa se a outra parte merece ou não o meu perdão. Se Deus espera que eu seja generoso, não importa se a outra pessoa merece ou não a minha generosidade. Né? A gente tem vivido um momento difícil de pandemia, quantas famílias estão precisando, né, de um suporte, de uma assistência, de uma ajuda, e pensar em princípios não dá para ficar medindo se a outra parte merece ou não, né? Tem a ver com o nosso coração. Obedecer princípio tem a ver com, em primeira instância, a nossa vida cristã e Deus. Independente se a outra parte merece ou não, se independente se a outra parte vai ser grata ou não, não importa. Se a gente vai falar sobre obedecer princípios, obediência a princípios, ela não é algo condicional ao mérito da outra pessoa. E isso é a primeira aplicação que eu vejo muito clara nesse texto. Mas em seguida, é o ponto que talvez a gente vai se ater um pouco mais, ele vai falar também a respeito dessa fidelidade, não é ligada apenas a regras, mas principalmente ao amor. Porque Jesus vai fazer um questionamento aqui que nós vamos explicar melhor do que ele está falando. Ele diz assim no versículo 26, o 25 mesmo. Sim, paga, respondeu ele, quando é questionado se Jesus e ele pagavam os impostos. Aí depois ele vai falar assim, quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou do filho dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Pensa comigo, meus irmãos, a gente leu lá em Êxodo 30, 13, que esse era o imposto do templo,
E aí vamos colocar o que Jesus está dizendo assim: ele sendo filho de Deus, o imposto não se aplica a ele. E quando aqueles homens vêm questionar se Jesus não pagava o imposto, eles queriam de certa forma pegar Jesus, achar um motivo para perseguir Jesus, no sentido de que se ele era o Messias, realmente ele não precisava pagar esse imposto. Mas se Jesus não paga o imposto, eles vão achar como motivo de dizer que Jesus está descumprindo a lei, porque eles não criam em quem Jesus era. Isso faz mais sentido ainda quando a gente entende o texto de Êxodo 33 que nós lemos, o propósito dessas moedas que eram entregues, o propósito desse imposto que era entregue. Esse imposto, como nós lemos, ele servia para propiciação de pecados de todo jovem acima de 20 anos. Agora pensa o seguinte: Jesus não era apenas o Messias, Jesus não era apenas filho de Deus, mas Jesus ele não tinha pecado. Então qual que é o propósito dele entregar um imposto que tem como propósito propiciação de pecado se ele não tem pecado? Então, em certa forma, o que Jesus está querendo dizer para Pedro é falar o seguinte: Pedro, a lei não se aplica a mim, essa regra não se aplica a mim. Porém, ele vai dizer no versículo 27, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Ou seja, o propósito que levou Jesus a entregar aquele imposto, a cumprir aquela exigência, vamos colocar assim, da lei, não era o fato dele estar debaixo da lei, mas o fato de amar as outras pessoas para não gerar escândalo. Paulo vai falar isso também. Abra comigo Romanos 13, primeira instância. Romanos 13. Romanos 13, versículo 7, vai dizer o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Agora vai lá em Romanos 14, está um pouco mais para frente, a partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 21, que é Paulo reforçando isso também, que Jesus já tinha ensinado, que diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si só é impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Paulo, ele vai falar primeiro em versículo 13, no capítulo 13, versículo 7, o que Jesus está nos ensinando também sobre a questão da importância de cumprirmos os nossos deveres civis também. Ou seja, se imposto, imposto. Se a gente deve pagar imposto, pague o imposto. Por quê? Porque isso honra a Deus também, para que os homens não se escandalizem. Não adianta a gente dizer que somos fiéis a Deus, mas se os homens acham motivo de infidelidade na nossa conduta, como cidadãos, né? Não dá para a gente escandalizar os irmãos. E aí, a gente vai ver no capítulo 14 de Romanos, Paulo falar sobre a questão da comida, mas é um princípio que se aplica a várias coisas. Comer em si não é errado. Mas se o que você vai comer escandaliza seu irmão, então deixa de comer, pelo menos naquele momento em que ele está vendo, para que não escandalize ele. Nós estamos falando sobre coisas que não são pecados, mas que por amor a gente deixa de fazer, né?
Isso se aplica a várias situações, a várias questões que às vezes da nossa vida, que às vezes uma prática, uma conduta que você tem não é pecado em si, mas por amor a gente deve às vezes se abster, deve se calar, a gente deve refletir se deve fazer ou não. Exemplo disso, muito bom, e talvez se aplique a todos nós vamos concordar que falar a verdade não é pecado, pelo contrário. Falar a verdade é algo lícito, é algo que nós devemos viver e fazer, mas falar a verdade, a gente deve ter o crivo do amor. Por quê? Porque essa verdade que nós temos a dizer, se ela não vai edificar, e se ela não vai, e além de não edificar, ela vai entristecer o irmão, então a gente deve pensar se é realmente necessário dizer. Eu não estou falando aqui sobre confrontar, que a gente não deve confrontar pecados, erros, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre coisas simples da nossa vida que às vezes a gente, por não agir por amor, a gente acha, mas eu estou fazendo o que é certo. E o exemplo que eu dei, na verdade, muitas vezes, são de pessoas extremamente francas, mas que muitas vezes a sua franqueza ela não está balizada pelo amor. Vamos trazer um exemplo aqui, mais do nosso cotidiano ainda a respeito da verdade. Imagina se uma mulher chega perto de você e pergunta se ela está bonita. Imagina que a sua esposa te pergunta isso. Às vezes ela acabou de acordar, está descabelada, está toda vacaiada. Então, às vezes é uma verdade que se você for disser, dependendo da forma que você vai falar, além de não edificar, você vai criar um problema para você e você vai destruir a autoestima da outra pessoa. Então esse é um exemplo bobo para a gente refletir, mas que a gente deve balizar as nossas atitudes não só no certo e errado, mas na questão também do amor. Na questão do amor, se aquilo que nós vamos fazer, ela de alguma maneira escandaliza ou destrói os irmãos, a gente deve se abster, a gente deve sim ter uma preocupação, né? Isso em diversos aspectos da nossa vida. E aqui não é diferente. Jesus está falando o seguinte: olha, esse imposto não se aplica a mim, mas porém, para não escandalizar, por amor, faz o seguinte, lança lá o anzol, vamos pagar o imposto. Não é uma questão da obrigatoriedade da lei, mas do amor, da compaixão. Vai além da obrigação. Vai além do eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer. Não, eu estou fazendo por amor a outra pessoa. E isso é algo na nossa vida cristã, a gente deve refletir muito, porque muitas vezes a gente é muito balizado só entre o certo e o errado. E tem coisas que não têm a ver com isso. Um exemplo que eu dou, e eu vejo que Cristo vem nos ensinar a agir muito mais pelo relacionamento do que pela própria obrigatoriedade das regras. Um exemplo que eu gosto de dar disso, a questão disso é, por exemplo, não existe nenhuma lei que me proíba, sendo casado, sair na sexta-feira e voltar na segunda. Pensando em lei simplesmente, não existe nenhuma lei que fala que eu vou ser preso se eu sair de casa na sexta e voltar na segunda-feira. Eu não estou cometendo um crime, eu não estou descumprindo uma lei. Se eu pensar simplesmente no aspecto das normas, da lei, da regra, eu não estou descumprindo uma lei. Porém, se eu for analisar isso pelo aspecto do relacionamento, aí sim eu posso estar magoando a minha esposa, eu posso estar entristecendo a minha esposa. Então, eu deixo de fazer, eu não faço isso, não é porque a lei não me permite fazer isso, mas porque o meu relacionamento baliza a minha conduta mais do que as próprias normas. Ou seja, a lei do amor, a lei do relacionamento, ela vai além da obrigatoriedade das regras, das normas. Na vida, o que a gente deve balizar não é se pode ou não pode, porque uma questão talvez muito discutida até mesmo no meio secular é aquilo que é lícito e ilícito, mas além que isso, aquilo que é moral e ético.
Nem tudo que é lícito fazer, ou seja, nem tudo aquilo que a gente vai fazer que é correto pela lei, é algo moral e ético a ser feito. A política é um meio que a gente vê isso muito. Muitas atitudes legais, mas imorais. Muitas atitudes balizadas pela lei, a lei permite que sejam feitas, mas são atitudes totalmente imorais e antiéticas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter atitudes imorais, fora da ética, simplesmente porque a lei dos homens permite? Não, porque o que baliza a nossa vida é a palavra de Deus e o amor. É entender que acima da obrigatoriedade ou a liberalidade da lei, existe um relacionamento, seja ele com familiar, seja amizade, seja ele de relacionamentos entre irmãos em Cristo, que deve balizar também a nossa conduta. E Jesus vai falar isso, olha, essa lei não se aplica a mim, porque se é para propiciação de pecado, qual pecado que vai propiciar? E além disso, vamos colocar, Jesus é Filho de Deus, e o próprio Deus e Senhor do templo, então não se aplica a ele. Porém, por amor, ele fala com Pedro, Pedro, vamos fazer, não dói. Meu irmão, quer ver uma coisa que a gente deve balizar? O nosso silêncio precisa glorificar a Deus. Porque existem muitas coisas que não são erradas de se dizer, mas que vão destruir o irmão, que vão ferir o irmão. Então a gente deve glorificar a Deus também com o nosso silêncio. Sabe? A gente precisa balizar as nossas palavras pelo amor e não pela regra. Ah, mas eu não estou falando mentira. Ah, mas o que eu estou falando é verdade. Ah, mas o que eu estou falando todo mundo sabe. Mas você não está edificando, você está destruindo. Então, se você acha que é algo que tem que ser falado, então meça a forma certa de dizer. Porque toda coisa certa tem a maneira certa de ser feita. E muitas coisas nós fazemos que são corretas, nós erramos, não é porque pelo que estamos fazendo, mas pela forma com que fazemos. Porque estamos fazendo coisas certas, mas sem amor. Se a gente pegar 1 Coríntios 13, vai falar a respeito do amor, o que a gente vai ver é que o capítulo anterior e o capítulo seguinte vai falar a respeito dos dons e ministério. Mas ele vai falar no capítulo 13 que o seguinte, sem amor de nada vale. Não adianta você ser apóstolo, você ser a quarta pessoa da Trindade, você profetizar, girar no manto. Não adianta você falar a língua dos anjos. Se você não balizar a sua conduta pelo amor, de nada vale. Não adianta nós, como diz o próprio texto, você fazer ainda que você tenha uma fé para mover montanha. Se não tiver amor, não vale nada. Então Jesus vem dizer isso, que Paulo depois vai reforçar a respeito do escândalo. A respeito do escândalo. Existem coisas que a gente deve evitar sim, a gente deve pensar sim, né? Eu não vou entrar em polêmicas, mas às vezes uma roupa, né? Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tô com uma blusa de malha, não é uma blusa, eu não estou cometendo pecado por usar essa blusa, né? Talvez no ambiente da nossa igreja a gente tenha uma liberdade para poder, talvez nós como pastores, para vestir, talvez a gente não vai de terno e gravata, né? Com aquela gravata até aqui assim, para pregar, a gente usa roupas mais que são, a gente não anda indecente, a gente não anda imoral, mas não são terno e gravata, vamos colocar assim. Nós estamos em pecado por causa disso? De maneira nenhuma. Mas se alguém me convidar para pregar numa igreja um pouco mais tradicional, que exige esse tipo de regra, eu vou chegar lá e afrontar os irmãos e falar o seguinte, não, porque isso é bobeira, eu não estou em pecado por pregar sem terno e gravata. A Bíblia não fala que eu tenho que usar terno e gravata para pregar, então eu não vou usar isso. Eu vou pregar de camisa de malha mesmo. Eu vou fazer isso, irmãos. Não, por amor, não me custa nada colocar um terno e uma gravata para poder pregar. Você sabe por quê?
porque se isso vai impedir o irmão que está me ouvindo de receber a palavra, então, por amor, eu devo me abster do meu direito de usar uma outra roupa para poder ir lá e edificar os irmãos com a roupa que eu estou usando. Então, acima de poder ou não poder, nós devemos pensar se isso está escandalizando ou não, se está edificando ou não. Isso vale para vários assuntos polêmicos, né? A respeito que as pessoas vêm querer falar sobre obrigatoriedades e a gente às vezes não mede a questão do escândalo e do amor. Existem coisas que se tornam pecado quando o irmão se escandaliza com aquilo que nós fazemos. Não significa que a gente deva viver pela opinião sempre dos outros, mas a gente deve ter um cuidado sim, um zelo sim pelo outro. Porque talvez uma atitude sua pode escandalizar alguém ao ponto de impedir que essa pessoa receba a mensagem, que ela seja salva. Então a gente deve refletir a respeito disso, que a fidelidade não tem a ver apenas com regras, mas tem a ver com amor. Seja a Deus, seja aos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí depois Jesus vai dizer que todos os mandamentos resumem a isso. Né? Então Jesus vem ensinar a respeito disso também. Vai falar isso também com Pedro. Né? Pedro, não se aplica, mas por amor, vai lá e pesca o peixe lá que vai ter o imposto. Você pega e entrega o imposto e fica todo mundo feliz. Meu irmão, existem discussões que a gente deve refletir, meu irmão. Se você não for ganhar pelo menos 10 centavos com aquela discussão, se cale, por amor. Mas Túlio, eu estou certo, mas Túlio, eu tenho a razão, mas Túlio, eu sei. Não, sabe? Se eu não vou ganhar 10 centavos com essa discussão, se eu não vou edificar o irmão, se eu não vou abençoar o irmão, então, se abstenha do seu direito, leve o prejuízo. Quer ver uma coisa que o apóstolo Paulo ensina também? A respeito, por exemplo, de dinheiro. Ele vai falar na carta aos Coríntios também a respeito de irmãos que levam outros irmãos na justiça dos homens para poder brigar na justiça. Gente, isso envergonha o evangelho. E ele fala, vocês não sabem resolver as coisas entre si, não? Vocês não sabem que a igreja vai julgar o mundo? Vocês não têm homens sábios na própria igreja para resolver essas questões? Ou pior, por que você não toma prejuízo por amor ao irmão? Agora vamos lá. O apóstolo Paulo está falando que o caloteiro está certo? Não. Quem pegou emprestado tem que pagar. Ou se ele não tem dinheiro para pagar porque aconteceu alguma coisa, ele deve ter a hombridade de dar uma satisfação, de procurar, falar, meu irmão, não é culpa minha, aconteceu um imprevisto, mas eu vou te pagar, eu vou dar um jeito, me dá um prazo, vamos negociar. A atitude correta de um homem, de uma mulher cristã, diante de uma situação dessa, é essa, dar uma satisfação, é ir lá e procurar, pronto. Mas a outra parte também, meu irmão, sabe, às vezes é um valor que não vale você perder. Qualquer valor não vale, né? Mas às vezes é algo tão irrisório que a gente não está disposto, às vezes, a tomar o prejuízo para manter o irmão. Perdoa, fala, irmão, eu estou te dando esse dinheiro, Deus te abençoe. Às vezes é um dinheiro tão pequeno e a gente não consegue falar assim, Deus te abençoe. É um direito meu, mas eu estou abrindo mão do meu direito para que a gente continue caminhando junto, sendo bênção um na vida do outro. Ou seja, vai além dos direitos e deveres, é a lei do amor, a lei, sabe, da misericórdia, do relacionamento. E isso a gente deve refletir, sabe? E se é uma situação que você não tem como perdoar a dívida, vamos colocar assim, não fique amargurado. Chegue no irmão e converse em amor. Mas vocês entendem que tem muitas coisas da vida cristã que não diz respeito a simplesmente a poder ou não poder. Um exemplo que eu tenho disso, uma vez alguém me perguntou, e aí esse ponto é polêmico, meus irmãos, mas eu vou falar, porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, no meio de uma roda, né? E aquelas perguntas assim, não de quem queria saber, mas de quem já tinha a resposta própria e queria simplesmente afrontar, né, um pouquinho. Me perguntaram, seu Túlio,
teologicamente, desse jeito que a pergunta que fizeram, biblicamente falando, existe algum versículo que fala que ouvir música secular é pecado? Me fizeram essa pergunta no meio de um monte de gente. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente estava num sítio, num acampamento, falou assim, ó, você vai pro seu quarto, você coloca lá, você deve ter na sua playlist aí, né, uma Anitta, uma Santana, alguma coisa assim, você coloca lá, você coloca a música, ajoelha, você ora 15 minutos e volta. Se você conseguir orar 15 minutos ouvindo a Anitta, eu te respondo. Aí a pessoa ficou sem graça, todo mundo começou a rir e tal. E aí eu fiz isso na brincadeira, mas para desarmar um pouco. E aí eu falei assim, olha, não existe nenhum texto bíblico para te dizer que é pecado. Eu não posso dizer que quem faz isso está cometendo pecado. Porém, existe uma questão que dita acima das regras, que é o relacionamento. Se o Espírito Santo falou para você que você não deve ouvir, então se você ouve, você está em pecado. Não é porque existe uma regra da lei, mas por causa do relacionamento. Se é algo que te faz lembrar o velho homem, que te faz ter saudade de velhas práticas, então você deve se abster. Por quê? É porque existe uma regra? Não, é por causa do relacionamento. Nem tudo que é lícito para um, para outro é também. Por quê? Por causa do relacionamento. Existem pessoas que têm problemas com vícios, por exemplo. Uma pessoa que já teve problema, por exemplo, com alcoolismo. Existe algum versículo na Bíblia que fala que a pessoa ir numa festa ou num bar, ela está em pecado? Não. Mas se é uma fraqueza dela, talvez para mim não seria um problema, porque eu não tenho fraqueza com isso, eu não tenho problema com isso. Tem outros pecados, como qualquer ser humano, que eu sou desafiado a lutar contra eles. Mas essa questão para mim, de fato, não é um problema. Então, se eu vou numa festa da empresa, em algum ambiente, lógico que não são ambientes que eu frequento, mas se é algo que eu tenho que ir, para mim, não me tenta, não é uma área de tentação para mim. Ou seja, o meu relacionamento com Deus não impede, porque não existe uma regra que me impede, mas também o meu relacionamento eu não me sinto impedido de algumas situações. Mas talvez alguém que tem muito problema com bebida, qualquer lugar que ele saiba que vai ter bebida liberada, ele deve evitar. Ah, tudo, mas é uma festa de família. Vai lá, dá um oi, um beijo e vai embora. Por quê? É porque é pecado estar lá? Não, é porque para você é uma fraqueza. Ou seja, o que dita não é a regra, é o relacionamento. Sabe? E a gente deve pensar a respeito disso. E Jesus vem nos ensinar. Outra questão que Jesus vem trazer nesse texto para a gente refletir é que nós dizemos aqui também é a importância dos nossos deveres legais, de cumprir nossos deveres como cidadão, porque a nossa vida secular também, vamos colocar assim, o pastor Tiago pregou falando sobre isso, né? Nascemos para a glória de Deus e não existe sagrado e secular. Nós somos santos em todos os ambientes. Mas vamos falar assim de uma maneira, a nossa vida, como o pastor Tiago pregou no domingo, a nossa vida fora do ambiente espiritual, de igreja, também tem que glorificar a Deus. O que adianta a gente... você é um crente de Jesus que gira no manto, mas na sua casa tem um gato na luz lá e os seus vizinhos sabem que você é crente, passa na porta da sua casa e fica vendo aquele fio pendurado. E aí, como é que faz? Como é que Deus está sendo glorificado nisso? Tem lá, você é crente em Jesus, quase a quarta pessoa da Trindade e o apóstolo. Todo mundo sabe que você é cristão, mas o gato net está lá. E aí, como é que faz isso? Mas tá a sua empresa, você é um crente que tem uma empresa que ora na hora que chega, ora com os funcionários, faz reunião e glória a Jesus, mas só nega imposto. Túlio, mas a carga tributária do Brasil é tão injusta? É, mas você é crente e a lei fala que tem que pagar. Como é que Deus está sendo glorificado na sua sonegação de imposto? Como é que fica essa questão? Então Deus é glorificado também na nossa vida civil, na forma com que a gente se porta na sociedade. A gente deve refletir sobre isso. Se a maneira como nós temos nos portado como cidadãos, como homens e mulheres, tem glorificado a Deus ou não.
Porque isso também é algo a se refletir. Porque muitas vezes Deus não está sendo glorificado na nossa vida, não é por causa de quem nós somos dentro da igreja, mas é pela forma com que a gente age fora dela. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez que eu falei com ele, eu falei, cara, você é tão chato que eu sou crente, estou pegando raiva de crente. Porque a Bíblia vai falar em Atos que os apóstolos caíam na graça do povo, porque eles eram agradáveis, eram pessoas bacanas, porque eles glorificavam a Deus através de quem eles eram também, como cidadãos comuns. E isso precisa glorificar a Deus também, né? E a gente deve refletir sobre isso. E a outra questão que esse texto vai falar, o último ponto que eu vou falar aqui para a gente encerrar, é que a fidelidade também é provida por Deus. Porque a gente vai falar aqui, algo que a gente vai pensar aqui a respeito, que vai dizer o seguinte, a primeira coisa, que quando Pedro é questionado, lá no versículo 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre, vocês não pagam imposto? Sim, respondeu ele. Primeiro ponto, Pedro responde por Jesus por conta própria. Pedro vai lá e responde por ele e por Jesus, sem perguntar a Jesus. Vamos começar daí. Talvez pelo constrangimento. Sabe aquela pergunta maliciosa? E Pedro responde, talvez, pelo constrangimento, não paga. Mas ele nem sabia se pagava ou não, talvez. Vamos pensar a respeito disso, dessa possibilidade. E aí Jesus, quando ele entra, disse assim, ó, versículo 26. Disse-lhe Jesus... versículo 25, continuando. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar perguntando. Ou seja, antes de Pedro falar alguma coisa, Jesus, na sua onisciência, ele já questiona Pedro sabendo o que estava acontecendo. E aí, depois disso, Jesus, explicando essa questão que nós falamos, dele aquela lei não se aplicava a Jesus, mas ele vai falar, olha, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então vamos pensar assim a respeito de Deus nos prover a fidelidade. O que eu quero dizer sobre isso? Às vezes a gente questiona e fala o seguinte, Deus, mas eu não consigo ser fiel dessa área. Deus, eu tenho dificuldade de ser fiel nessa área. Mas nós precisamos entender que quando nós decidimos andar em fidelidade ou ser fiel em alguma questão, nós precisamos entender que a provisão vem de Deus para que a gente haja em fidelidade, não de nós mesmos. O que precisa de nós é esse entendimento, esse desejo de ser fiel. Pedro, ele responde por conta própria, mas quando ele entra, Jesus, ele entendendo, Jesus, ele fala a Pedro, olha, essa lei não se aplica a mim. Mas imagina um aperto de Pedro. Pedro respondeu que Jesus paga. Olha o que Pedro fez. Por que eu estou dizendo isso? Pedro vira para o cara e fala o seguinte, olha, eu e Jesus, nós pagamos o imposto. Agora a pergunta é, então tá, cadê o dinheiro do imposto? E se Jesus precisou prover o dinheiro, significa que Pedro não tinha o dinheiro para pagar. Porque senão Jesus não tinha nem participado da conversa. Pedro tinha tirado o dinheiro do bolso, paga o cara, resolveu o imposto dele e de Jesus. Mas Pedro responde, mas pelo que o texto deixa entender, Pedro não tinha o dinheiro para pagar o imposto. Mas ele responde, fala, não, paga sim. E aí Jesus, na sua onisciência, ele fala, Pedro, vamos conversar a respeito disso. Vamos lá, meu filho. E aí ele conversa, Pedro, isso não aplica a mim. Mas se é a questão do escândalo, faz isso, eu vou te dar uma direção para você resolver esse problema. Você não está errado em falar que o imposto tem que ser pago. Então, mas a provisão, eu vou te dar a provisão. E algo que a gente deve pensar é isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, Deus, mas se eu entregar o dízimo, vai faltar. Deus, mas se eu falar a verdade, se eu for honesto, a minha empresa vai quebrar. Deus, mas se eu for correto, pode ser que eu seja até mandado embora se eu for honesto.
porque as pessoas querem que a gente roube ou faça algo ilícito. Mas a gente precisa entender que é Deus que nos provê meios para andar em fidelidade. A gente só precisa decidir andar em fidelidade. E algo sobre o que Jesus faz aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos também para a gente refletir, principalmente nesses momentos que nós temos vivido, é que Jesus ele não tira o dinheiro do bolso e entrega na mão de Pedro. Jesus dá uma direção a Pedro. Fala, Pedro, você vai fazer os... E, gente, normalmente, eu já falei isso aqui, as direções de Deus normalmente são coisas tão absurdas que vamos pensar como um ser humano. O cara tá lá para receber o dinheiro de Pedro. Cadê o dinheiro? Esse dinheiro era equivalente, se não me engano, a uns 2 dias de trabalho a respeito disso. Ou seja, não era um dinheiro pouco, não era muito, mas não era pouco também. E aí tá lá para receber o dinheiro na porta. E Pedro não tem o dinheiro. E aí Jesus pergunta a ele, e aí Jesus fala, não, para não escandalizar, vamos pagar o imposto. Mas a pergunta é, cadê o dinheiro então, Jesus, para pagar o imposto? Porque eu não tenho. E aí, de onde que vai vir a provisão, Jesus? E aí Jesus dá uma direção para Pedro e fala o seguinte, olha, vai, pega um anzol, vai para o mar pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você vai enfiar a mão na boca dele lá e vai tirar o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu. Agora, gente, vamos ser um pouco menos espiritual e vamos ser um pouco humano. Imagina Deus te dando essa direção. Fala assim, Túlio, Tiago, irmão Geraldo, irmã Alessandra, sei lá, irmão Oma. Você tá, Deus, mas eu estou precisando do dinheiro. Não, beleza, vai pegar a vara, vai pescar e aí na hora que você pescar vai ter o dinheiro dentro da boca do peixe. Imagina só, meus irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes nós temos orado por provisão de Deus, mas quando Deus nos dá as direções, nós temos dificuldade em não apenas crer, mas a obedecer às direções de Deus. Talvez a gente tenha orado por provisão, a gente tenha orado a respeito de algumas coisas, mas na hora que Deus nos dá a direção, a gente não consegue obedecer a direção, seguir a direção de Deus e confiar na direção que Jesus está dando. Porque a gente quer o resultado agora. Deus, eu não preciso pescar, eu preciso do dinheiro para pagar o imposto. Jesus, eu não estou precisando pegar um peixe. Porque se Pedro pescasse um peixe, gente, ele vendesse o peixe, não pagava o imposto, porque se eram 2 dias de trabalho, ele ia ter que trabalhar muito mais do que isso. E o que eu quero dizer a respeito para a gente meditar sobre isso, sobre fidelidade, tem a ver com confiar nas direções de Deus. Ou seja, a provisão veio de Deus. Antes de Pedro expor a sua necessidade, Jesus já conhecia a necessidade. E Jesus, conhecendo a necessidade, libera uma palavra, dá uma direção e fala, Pedro, faça isso. E se Pedro não seguisse a direção, ele deixaria de viver o milagre, ele deixaria de viver aquela experiência sobrenatural da provisão de Jesus de uma maneira simples. Então, a fidelidade tem a ver também sobre ser desafiado a confiar em Deus e obedecer às direções que Deus está dando. É Deus, todo mundo que trabalhou com venda ou já entrou em alguma loja, talvez já tenha ouvido uma experiência dessa. É você precisando vender, você precisando ganhar sua comissão. Aí você ora, Jesus, eu estou precisando de fechar um negócio grande. Aí parece que o cara mais pobre da galáxia entra na sua loja querendo olhar as coisas e fala, Jesus, não vai comprar nada. E aí você fala, não, atende aquele cara bem. Seja cristão com ele. Mas Jesus, esse cara tem uma cara de pobre. Vamos ser menos espiritual, irmão. Quem nunca ficou sabendo uma história dessa, ou talvez, você pode não falar, mas sentiu isso quando passou por uma situação semelhante? Nós precisamos amar, confiar na direção de Deus e seguir a direção de Deus. E é interessante pensar nisso porque, por exemplo, minha esposa conta uma história que ela viveu em concessionário de um amigo dela que estava novo na empresa, precisando vender, e entrou um senhor na concessionária, chinelinha havaiana de dedo, né? Mas não é desse chique não, aqueles branco e azul que a gente usava antigamente,
com aquela mochilinha jeans nas costas, com a roupa toda maltrapilha, um cara bem do interior mesmo, assim, sabe, fazendeiro mesmo. E aí ninguém quis atender o cara, o vendedor foi lá atender ele. E mostrou um carro, mostrou outro e tal. Aí chegou nos finalmente, o cara, ele foi tão bem atendido, que o cara, esse senhor, né, que estava lá todo simples, chegou pro cara e falou assim, não, eu vou comprar. E o cara foi comprar uma Hilux, uma caminhonete, que a gente sabe que não é barato. Aí o vendedor assustou, vai comprar, como é que vai ser, financiado, como é que é a forma de pagamento? Não é à vista. Aí o cara tirou a mochilinha jeans das costas e derramou o dinheiro em cima da mesa do vendedor. Aí o vendedor ficou doido, não senhor, não é assim não, funciona assim não e tal. O que eu estou dizendo? Às vezes a provisão de Deus na nossa vida vem das maneiras improváveis, vem das pessoas improváveis, vem das situações que a gente não imagina. Na vida de Pedro veio através de uma pescaria de um peixe, que talvez para nós ou para ele seja nada, mas diante de uma obediência, de uma direção de Deus, ele seguiu e viu o milagre da provisão de Deus. Nós precisamos crer. Andar em fidelidade é crer que aquele que nos pede a fidelidade, ele é o maior incentivador da nossa fidelidade. Deus não vai te pedir algo que você não é capaz de viver, de cumprir, ou que Ele não esteja disposto a te propiciar viver. Deus não vai exigir de você uma fidelidade que você não consiga cumprir, ou que Ele mesmo não esteja disposto a te capacitar a viver e a cumprir. Já teve áreas da minha vida que eu orei, Deus me pediu algo, ser fiel em determinadas áreas, eu falei, Deus, eu estou disposto a ser fiel, mas eu não tenho condições, eu não tenho meios, eu não estou me negando a obedecer, eu só não tenho como fazer isso. E de repente vem a provisão de Deus, vem a direção de Deus, vem Deus intervindo, porque Deus ele não tem problema em ser o nosso provedor. Ele tem problema com a nossa infidelidade, com a nossa desobediência e com a nossa falta de disposição em seguir as suas direções. Então, pense sobre isso. Porque isso envolve não apenas a nossa vida, vamos dizer, espiritual, mas isso envolve tudo que nós somos. Isso envolve situações, talvez, que a gente não espera e não imagina que vai honrar e glorificar a Deus. E nessa noite, eu queria encerrar essa mensagem pensando, te levando a refletir sobre isso. Primeira, pensando a respeito de que fidelidade não tem a ver com o mérito das outras pessoas, não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com a nossa decisão em fazer o que é correto. E refletir também a respeito de que a fidelidade, Deus é que nos provê meios de sermos fiéis, e que a fidelidade não tem a ver simplesmente com regras, com normas, mas tem a ver com amor. Tem a ver com a decisão de ser fiel. Então, nós devemos pensar sobre isso. O nosso tempo vai encerrar, eu vou encerrar a nossa live no Instagram, mas eu peço aos irmãos que voltem para mim concluir a mensagem e orar por vocês, amém? Vou encerrar, espero todos vocês de volta agora na nossa live, tá bom? A quem está no Facebook, só aguardando os irmãos retornarem. Já entrei de volta lá no Instagram para a gente concluir. Amém. Só aguardando os irmãos retornarem para a gente concluir. Amém.
Vamos retornando, só aguardando um pouquinho o restante dos irmãos voltarem para a gente concluir nossa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor Tiago, irmão Geraldo, Alessandra na área. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Encerrando, como eu disse, talvez existem áreas da sua vida que você até tenha o desejo de ser fiel. Seja ela na sua vida espiritual, seja ela na sua vida particular. E que talvez para você é um desafio se corrigir em algumas coisas. Como eu disse, às vezes você não paga a luz e tem um gato lá e fala: Deus, mas se eu tirar o gato eu não vou ter o dinheiro para pagar a conta. Né? Talvez são áreas simples, às vezes não tem a ver simplesmente com a sua vida cristã, espiritual. Às vezes é algo na sua vida, na sua empresa, na sua profissão, na forma com que você age na sua vida. E talvez hoje Deus está falando com você: confia em mim, decida ser fiel, é lícito ser fiel. Então, por amor a quem está vendo o seu testemunho, vamos andar em fidelidade. E eu vou prover meios disso acontecer. Talvez você está precisando hoje de uma provisão de Deus, e você tem orado por provisão, mas às vezes a provisão não vai vir da forma com que você espera. Talvez a provisão vai vir, né, numa maneira de direções de Deus, de situações acontecendo, e que Deus te dá direção para seguir, para fazer, para ir lá. E você precisa confiar que através daquilo algo milagroso vai acontecer, uma porta vai se abrir, Deus vai agir em cima daquela circunstância. E eu queria orar para você. Eu queria orar por você porque muitas vezes ser fiel não é algo fácil. Muitas vezes fazer a coisa correta, que glorifica a Deus, não é algo simples. E eu estou te dizendo isso para você se sentir em paz, no sentido de que você não está errado por ter dificuldade. Nós estamos errados quando nós não vencemos a nossa dificuldade e não decidimos ser fiel apesar dela. O nosso erro não está naquele receio ou na dificuldade em ser fiel. O nosso erro está quando nós deixamos essa dificuldade nos impedir. E eu queria orar por você para que Deus te capacite, para que Deus te dê direção, para que Deus te dê respostas, para que Deus venha te capacitar e mover o sobrenatural na sua vida. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o maior interessado em que a gente ande em fidelidade. Ó Pai, em que a gente glorifique o teu nome através, ó Pai, de tudo que nós somos e fazemos. Talvez, ó Pai, existem áreas que a nossa fidelidade vai envolver riscos, perdas, mas Deus, nós queremos ser capacitados pelo Senhor nessa hora, para que possamos honrar e glorificar o teu nome através da nossa vida, Pai. E que nessa hora, Pai, eu peço para que o Senhor venha nos capacitar, nos habilitar e abrir as portas que precisamos para isso. Venha nos prover os meios necessários para que possamos andar em fidelidade, ó Pai. Ó Deus, que o nosso coração esteja convicto e decidido em sermos fiéis, ó Pai. Mas nós sabemos que a maneira, a provisão, a capacitação só vem do Senhor, ó Pai. Que muitas vezes nós mesmos, ó Deus, não podemos e não conseguimos. Mas nessa hora eu oro, ó Pai, por cada irmão aqui, por cada um, ó Deus, para que a capacitação que vem do alto venha sobre eles, para que as portas não sejam abertas, ó Pai, mas que eles possam confiar e obedecer às direções que o Senhor dá, ó Pai, para que eles possam ver o milagre, o sobrenatural do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e que você possa ver a bênção do Senhor se manifestar na sua casa, na sua história. Amém? Esperamos vocês no domingo, no nosso culto. Esperamos vocês, como eu disse, os irmãos que não podem estar ali presencialmente, nos acompanhem através das nossas redes sociais. Não percam, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um resto de semana abençoado. Amém? Abraço.